Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação para o concurso do município de Salto do Jacuí. Neste curso vamos trabalhar então os conteúdos de legislação municipal, leis específicas do município de Salto do Jacuí, que estão previstas no edital, sempre trazendo uma abordagem direcionada, é claro, para a banca que vai organizar o nosso concurso, comentando como que esta mesma banca cobrou os conteúdos da lei orgânica e dos servidores em outros municípios que ela também realizou prova aí recentemente. Nós que temos aqui no site cursos preparatórios para praticamente todos os concursos de prefeituras e câmaras municipais aqui no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, nós temos agora então que trabalhar inicialmente a lei orgânica aqui do município de Salto do Jacuí, que é a lei que organiza, o município organiza a administração municipal, dispondo sobre os dois poderes do município, que são o executivo, a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores aqui do município de Salto do Jacuí. Bom, os princípios fundamentais estão no artigo 1º, e uma informação importante, né? Quando você acessa o nosso curso, quando tu acessa ali pelo site com teu login e senha, é importante que antes de assistir a videoaula, tu também baixe ali a nossa apostila. Ali no curso, então, tem ali nos materiais do curso, tu consegue baixar a apostila, que ela é importantíssima para acompanhar a nossa aula, porque aqui eu vou utilizar alguns mapas mentais que eu elaborei e alguns quadros comparativos também que ajudam a trabalhar a nossa memória visual. Eu, antes de ser professor também, como vocês, buscava uma vaga em concurso público, estudava para concursos e sempre me ajudou muito contar com esses recursos visuais. Por isso, nas minhas aulas, eu sempre trago também mapas mentais, quadros comparativos, alguns esquemas para ajudar na nossa memorização, para ativar a nossa memória visual sobre o conteúdo. Bom, então, acompanhando pela nossa apostila, vocês vão encontrar no artigo 1º que o município de Salto do Jacuí, como a gente sabe, ele é uma unidade, ele é uma parte do território do Rio Grande do Sul, claro, e ele vai se organizar de forma autônoma no que respeita ao interesse local. Ele se rege pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e por essa lei orgânica. Lei orgânica essa que é só do município de Salto do Jacuí, é específica para ele. Aí o parágrafo 1º do artigo 1º prevê que a ação municipal, a ação do município, da prefeitura principalmente, se desenvolve em todo o território sem privilégios de distritos ou bairros. Todos devem ter essa ideia de igualdade, então, tendo como objetivo o desenvolvimento social e econômico com a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, que é um valor que está lá na Constituição Federal, fundamentada na liberdade, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político, que são fundamentos também previstos na parte inicial da Constituição Federal, de forma a reduzir desigualdades, promover o bem de todos, sem nenhuma forma de preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Também, esse parágrafo 1º, praticamente, a banca copiou lá do artigo 1º e do artigo 3º da Constituição Federal, que traz os fundamentos e os objetivos da República, que são reproduzidos aqui para o município de Salto do Jacuí. Aí o parágrafo 2º, agora falando especificamente então em uma regra municipal, prevê que o município de Salto do Jacuí ele exerce o seu poder de decisão por decisão dos munícipes, que são através dos seus representantes representados, né, e ainda também mediante o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, muitas vezes, a prefeitura vai perguntar a opinião do povo pelos seus representantes. Quem são os representantes do povo? São os vereadores que o povo do Salto do Jacuí elegeu para falar em nome deles. Então, quando a prefeitura precisa fazer uma série de providências, como a gente vai estudar, ela vai precisar de lei. E quando eu preciso de uma lei, eu preciso que os vereadores aprovam. E quando eu peço essa autorização para os vereadores, quando eu encaminho um projeto de lei para os vereadores, eu estou pedindo autorização para o povo, já que os vereadores são os representantes do povo. Em alguns casos, não vai ser necessário os vereadores. Em alguns casos, a pergunta é feita diretamente ao povo. É o caso do plebiscito e do referendo. E também a gente tem a iniciativa popular, que é uma situação que o povo, mediante um abaixo-assinado, apresenta um projeto de lei. A gente vai estudar também no processo legislativo como que isso vai funcionar. Nós temos aqui nesta lei orgânica de Salto do Jacuí
uma série de artigos revogados. E se vocês pegam aquela lei que está no site da prefeitura, está uma bagunça aquilo, né, com tantas revogações. O que eu fiz na nossa apostila? Eu apaguei todas as informações revogadas. E aí eu deixei só o que realmente consta na lei hoje, limpando a lei, deixando ela menor, mais compacta, melhor para o nosso estudo. Então nós temos agora, o artigo 2º foi revogado, não trazemos ele, porque não vai cair na prova, mas o parágrafo único do artigo não foi. Foi revogado só o caput, só a cabeça desse artigo. O parágrafo único continua valendo. E o que diz o parágrafo único? Que a delimitação do perímetro urbano é feita por lei municipal. Já percebeu quando está viajando que aparece na estrada a placa, né, início do perímetro urbano, fim do perímetro urbano? É que o município ele tem um território e dentro desse território tem o perímetro urbano. E como é que eu fixo esse perímetro urbano do município de Salto do Jacuí? Eu fixo isso por uma lei municipal. Qual é a pegadinha que a banca pode fazer na prova? Trocar lei municipal, que é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores de Salto do Jacuí, por uma lei estadual ou lei federal, que não é o caso. Dentro do município de Salto do Jacuí, as matérias de interesse local, a fixação do perímetro urbano se dão por lei municipal. Muito bem, seguimos para o artigo 3º, e esse artigo 3º prevê que os símbolos do município são o brasão, e o brasão do município, não sei se vocês perceberam, representa o potencial energético, que é uma característica muito peculiar aqui do município de Salto do Jacuí, também agropecuário e mineral. Também o hino e a bandeira, com as cores branca, azul, amarelo e verde, conforme estabelecido em lei. Então aí está a característica dos símbolos do município de Salto do Jacuí, e é interessante porque a maioria das leis orgânicas não traz essa especificação como trouxe aqui. Geralmente eles vão dizer lá, é símbolo do município, brasão, hino, bandeira, ponto. Aqui a lei explicou um pouquinho melhor, destacando principalmente o potencial energético do município de Salto do Jacuí. Então isso pode ser explorado pela banca na prova, importante lembrar. Também é importante lembrar as cores da bandeira, né? E as cores da bandeira, então, é interessante, né? Porque elas também são as mesmas cores que a gente encontra na bandeira do Brasil. Verde, amarelo, né? A gente tem a parte maior da bandeira do Brasil, o verde, tem no meio o amarelo, e aí tem no centro, né, o azul com as estrelas brancas. Então são as mesmas cores da bandeira do Brasil. Isso nos ajuda na hora da prova a memorizar, para quem, claro, não conhece a bandeira. Quem conhece a bandeira, melhor ainda, né? Porque aí também já visualiza isso de imediato. Bom, pessoal, vamos falar sobre os poderes agora. O artigo 4º ele traz aí os poderes do município, e nós temos agora, então, na nossa apostila, o primeiro mapa mental. Olha que interessante. Os poderes lá na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul são 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui no município são só 2 poderes, porque não existe poder judiciário no município. O município ele tem 2 poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E a banca, na hora da prova, vai tentar te enganar, dizendo que o município tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E aí está errado, porque os órgãos do poder judiciário, os fóruns, as comarcas, o Tribunal de Justiça, são órgãos estaduais ou federais, conforme o caso, mas a maioria são aqui do Estado mesmo, são estaduais, certo? Então está aí o mapa mental mostrando os poderes do município e os poderes do Estado e da União, comparando então justamente que não existe poder judiciário no município. O artigo 5º foi revogado, não nos interessa. Avançamos para o artigo 5º-A. Esse não foi revogado, esse que foi inserido aí na lei posteriormente. O artigo 5º-A, ele prevê que o município, objetivando integrar organização, planejamento e execução de funções públicas de interesses regionais comuns, ele pode se associar com os municípios vizinhos, municípios limítrofes, né, que fazem limite, fazem divisa com o município de Salto do Jacuí. E é muito comum os municípios fazerem isso na área da saúde. Eles montam consórcios intermunicipais de saúde, e aí no consórcio, ao invés de cada município comprar os seus medicamentos, o seu material hospitalar, eles fazem junto uma licitação por meio do consórcio, e isso baixa o preço, né? Por uma questão de mercado, né? Quanto maior a oferta, quanto maior a procura, melhor dizendo, né? O maior vai ser a oferta, menor vai ser o valor, então,
que eles vão nos cobrar quanto maior quantidade. Por isso, ao invés de cada município fazer a solicitação, fazem junto e compram por um preço melhor. Muito bem, pessoal, terminamos então a parte introdutória aqui da Lei Orgânica e agora nós vamos conversar sobre o capítulo 1º, que fala da organização do município, começando pela organização político-administrativa. Temos mais um artigo revogado, o artigo 6º, e aí vem o artigo 6º-A, que traz que o município, no uso da sua autonomia político, administrativa e financeira. Por que o município é autônomo? Porque ele não é subordinado ao governo do Estado nem ao governo federal. Ele tem autonomia. E a gente vai ver aqui como que o município, como que se expressa essa autonomia do município. Basicamente, por 4 motivos. 4 motivos que eu coloquei num mapa mental também, para tu não esquecer, tanto agora quanto na hora de revisar o conteúdo. Porque depois, quando vocês pegarem esse material para revisar, principalmente quando está ali pertinho da prova, é importante que vocês tenham, né, esses destaques, esses mapas mentais, esses quadros, porque vocês sabem aquele ponto que tem mais chance de cair. Esse parágrafo único que trata da autonomia do município, isso cai muito em prova. Então a gente tem que perceber, por que o município é autônomo? Porque ele elege os seus vereadores, o povo de Salto do Jacuí elege os seus vereadores que vão trabalhar na Câmara Municipal, no Poder Legislativo. Também elege prefeito e vice, que vão atuar no Poder Executivo. Também tem administração própria no seu peculiar interesse, que é o que a prefeitura cuida, o que a prefeitura faz. E ainda, decretação e arrecadação de tributos de sua competência e aplicação das suas receitas. Claro, então onde é que o município tira dinheiro? Ele tem seus tributos, que a gente vai estudar depois quais são. Impostos, taxas e contribuições. E aí ele arrecada recursos dos tributos e aplica as suas receitas. Então, sempre buscando o interesse da coletividade e o interesse local. Então está aí o artigo 6º-A, com mapinha mental ali, sobre a autonomia do município. Seguimos para o artigo 6º-B. O artigo 6º-B, ele prevê que o município tem a sua sede na cidade de Salto do Jacuí. E a cidade de Salto do Jacuí que dá o nome para o município. O município tem os seus distritos, que são identificados e definidos por lei específica. A criação, organização e supressão de distritos, eu preciso de uma lei o quê? Municipal, porque os distritos estão dentro do município. Então, claro, é uma lei municipal. Quando a gente tem algo que envolve outros municípios, tem que ser uma lei estadual. Agora, quando é algo só dentro do município de Salto do Jacuí, a lei municipal é suficiente. E aí, tem que lembrar isso, que a banca pode trocar na hora da prova a lei municipal por estadual. Muito bem. E aí, qualquer alteração na organização do território do município depende ainda de uma consulta prévia. E aí não adianta só perguntar para a Câmara de Vereadores. Vai chamar o povo para as urnas e as populações interessadas, quer dizer, as populações que são afetadas pela alteração territorial, vão ser consultadas mediante um plebiscito. É essa a ideia do parágrafo 3º do artigo 6º-B. Vamos agora falar sobre bens e competência. Muito pouca coisa sobre os bens. O artigo 6º-C apenas fala que o município de Salto do Jacuí, ele tem os bens que lhe pertencem quando esta lei foi feita, né? E também os que vieram adquirir. Então, muito pouco provável uma questão sobre o artigo 6º-C. E o parágrafo único prevê que o município tem direito à participação no resultado da exploração de recursos minerais pertencentes a ele, que existam, então, no seu território. Agora nós temos, na sequência, os artigos 6º-D e 6º-E. E aqui eu quero que vocês tenham muito cuidado, porque a banca adora fazer questões sobre esses dois artigos aqui. O artigo 6º-E, ele prevê competências que são só do município. Já o artigo 6º-E apresenta competências que são do município, do Estado e da União. São as chamadas competências comuns. E aí, na hora da prova, comuns porque é em comum, né, com o Estado e com a União. E na hora da prova, a banca faz uma questão e coloca no enunciado. São competências do município e em comum com o Estado e com a União. E aí ela lista 4 que estão aqui, que não são, que são só do município, e coloca uma que é, e pede para tu identificar na hora da prova. Então, ao ler os artigos 6º-D e 6º-E, tem que ter muita atenção. No artigo 6º-D, são aquelas competências que são somente do município. No artigo 6º-E, são competências que ele vai exercer concomitantemente. Bom, para nossa aula manter a objetividade, para a gente não perder tempo aqui na aula, porque tempo de estudo é algo importante, eu não vou ler inciso por inciso do artigo 6º-D.
Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Quando fizerem a leitura do artigo 6º, não esqueçam que vocês estão lendo uma competência que é só do município de Salto do Jacuí. Aí o artigo 6º, que eu vou comentar com vocês, traz competências que ele vai fazer em comum. E é muito comum que a banca compare um com o outro da forma que eu comentei. Vamos ver o artigo 6º então. Competência comum do município. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição Federal, das leis, claro, todos os órgãos, todos os entes, todas as esferas vão zelar para que a lei seja cumprida. O segundo, cuidar da saúde e assistência social da população. Também, né, todos vão atuar na saúde e assistência social. A gente tem programas de assistência social do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, conforme o caso. Terceiro, proteção ambiental. A gente tem normas ambientais de todas as esferas e órgãos ambientais de todas as esferas. Tem atuação do IBAMA, pode ter atuação da FEPAM, ali no município, e também atuação da própria prefeitura na preservação ambiental. Também nós temos a execução de políticas de promoção de habitação, transporte, desenvolvimento urbano e rural, segurança. A gente vai ter as polícias, principalmente estaduais, né, que são a Brigada e a Polícia Civil, e também até federal, quando for o caso. A questão do desenvolvimento agrícola, a gente tem incentivos para a produção agrícola que vem do governo federal, que vem do governo estadual, da Emater e também do próprio município. A questão da educação, cultura e desporto, principalmente a educação, a gente visualiza muito, né, as escolas estaduais que existem no município. A questão do turismo e lazer, saúde de novo e também a questão social. Tudo isso a gente tem atuação então de todos os entes, são competências comuns. Além disso, a cooperação com a União e o Estado para a educação pré-escolar e ensino fundamental, proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência e tecnologia. Também o município estabelece política de apoio e estímulo ao cooperativismo, à associação de micro e pequenas empresas, artesãos. E também a gente tem que o município vai organizar sistemas de programas de prevenção e socorro, né, em caso de calamidade pública. Tudo isso, então, dentro dessas competências que são comuns do município, Estado e da União. Muito bem, encerramos então o segundo capítulo da Lei Orgânica e vamos agora a um dos capítulos que vai nos tomar mais tempo na aula. Porque além dele ser um capítulo extenso, ele é um capítulo com muitos detalhes que a banca gosta de cobrar em prova. Então aqui a gente vai dar muita atenção a cada detalhe e como que isso pode aparecer na tua prova. Primeiro, então, poder legislativo, como a gente sabe, é a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal de Salto do Jacuí. E nós temos nessa Câmara Municipal, conforme a Lei Orgânica, 9 vereadores. 9 vereadores, então, que são os representantes aí do povo de Salto do Jacuí. Bom, uma questão fácil em prova que tu não pode errar é a quantidade de vereadores, claro. Além disso, a gente tem que saber os requisitos, né? Bom, primeiro, o artigo 7º prevê que o vereador é eleito pelo voto direto e secreto, como a gente sabe, de 4 em 4 anos a gente vai à urna votar neles, e é um mandato, então, uma legislatura de 4 anos. Legislatura é o mandato de 4 anos. O parágrafo único prevê que para ser vereador tem que ter idade mínima de 18 anos, estar no exercício dos direitos políticos e ter domicílio eleitoral, estar inscrito como eleitor no município de Salto do Jacuí. O artigo 8º foi revogado, então ele não nos interessa, e o artigo 9º, ele traz a forma de deliberações. Pessoal, a gente tem, como a gente acabou de comentar, 9 vereadores aqui no município de Salto do Jacuí. Para que haja uma votação, é necessária a presença mínima de mais da metade dos vereadores, que é o que se chama de maioria absoluta. Além disso, as deliberações vão ser tomadas, como está num quadrinho também que eu botei na apostila, pela maioria dos presentes. Essa é a regra geral da Câmara. Tem alguns casos que a gente vai comentar que eu preciso de mais votos do que isso. Então vamos entender primeiro isso que eu acabei de colocar no quadro. Se são 9 vereadores, a maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores. Mais da metade de 9, que dá 5, né? Então, eu preciso de 5 vereadores presentes para que algo possa ser votado. E aí, pela maioria dos que estiverem presentes, eu aprovo uma deliberação.
Então, se hoje tem votação lá na Câmara do Salto do Jacuí e estão presentes apenas 5 vereadores, com 3 votos eu tenho a maioria. Se estiverem presentes 7 vereadores, aí eu vou precisar de 4 votos. Se estiverem presentes todos 9 vereadores, aí eu vou precisar de 5 votos. Então a maioria dos presentes vai mudar conforme a quantidade de vereadores presentes. Se não estiverem nem 5 presentes, não tem deliberação. Se tiver só 4 vereadores presentes, não se vota nada. Para algo ser votado, eu preciso sempre ter, no mínimo, mais da metade dos vereadores, que é o que a gente chama de maioria absoluta. A maioria absoluta, então, ela é a maioria do total, é mais da metade do total dos vereadores. A maioria simples é a maioria dos presentes, que também é chamada, então, de maioria simples. Em regra, quando esta lei orgânica não disser o número de votos necessário para aprovar algo, é assim que funciona. Tem que estar presente mais da metade e com mais da metade dos presentes a gente aprova. Tem casos que a lei orgânica vai dizer, olha, isso aqui é por maioria absoluta. Quando a lei orgânica disser que algo é aprovado por maioria absoluta, aí significa que eu preciso de 5 votos. Eu preciso de mais da metade do total de vereadores. Quando a lei orgânica disser que algo é aprovado por maioria de 2/3, 2/3 de 9 são 6, né? Porque 1/3 de 9 são 3, 2/3 são 6. Então, sempre que a lei disser que algo é aprovado, por exemplo, por 2/3, aí eu preciso de 6 votos. Se é por maioria absoluta, eu preciso de 5 votos. Se é por maioria simples, aí depende de quantos estão presentes naquela votação, certo? Vamos seguindo para a próxima página, falar sobre o voto do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele é um dos 9 vereadores que é escolhido, então, quando eles tomam posse, eles elegem a mesa que tem dentre os seus membros o presidente. E o presidente, então, ele vai coordenar as sessões. Ele vai estar na sessão de frente para os demais vereadores, numa mesa que fica lá na frente, presidindo, comandando a sessão. Ele dá a palavra para um vereador, dá a palavra para o outro, pede para um votar, pede para o outro votar, ele coordena tudo ali. E aí, como ele está naquela função de coordenação, em regra ele não vota. Ele só vota em 3 situações. O presidente da Câmara, então, de Salto do Jacuí, só vai votar quando tiver empate. Quer dizer, ele começou a votação e ele não ia votar. Só que aí ficou 4-4. Quer dizer, todos 9 estavam presentes, 4 votaram a favor, 4 votaram contra. Quem é que vai decidir, então? Quem é que vai ter o voto final? O voto vai ser do presidente. Segunda situação que o presidente vota, quando a votação exige maioria absoluta. Se exige maioria absoluta para ser aprovada, ele vai votar. Se é maioria simples, ele não vota. Terceira hipótese, quando exigir maioria de 2/3. Somente nesses 3 casos, então, que o presidente da Câmara vai votar. Não esquece disso, não deixa de revisar esse mapa mental que eu botei na nossa apostila, porque isso cai muito também em provas de concurso. Seguimos para o artigo 10, com mais uma informação essencial, que é o período de reuniões da Câmara. Isso também já caiu em outros municípios. Porque isso muda de um município para o outro. E a banca quer saber se você estudou para esse concurso. Porque às vezes a gente está fazendo vários concursos para prefeituras, faz um concurso em um município, faz em outro, e aí a gente já tem algumas coisas que é igual, realmente, tem coisas que são iguais. Agora tem muitas coisas que não são. E essa é uma das coisas que mais muda de um município para o outro. Cada município define na sua lei orgânica qual é o período do ano em que a Câmara de Vereadores funciona, que significa que ela tem reuniões periódicas, né? Geralmente todas as semanas ou pelo menos aí umas 3 vezes por mês. Bom, e aí aqui em Salto do Jacuí, o período de funcionamento da Câmara de Vereadores vai de 15 de fevereiro a 15 de dezembro. Então como é que tu vai lembrar? Vai lembrar o seguinte, quando chega o final do ano, quando chega dia 15 de dezembro, os vereadores param um pouco e vão curtir 2 meses de praia. Não que eles vão para a praia mesmo de fato, né? É só uma brincadeira aqui para a gente memorizar. Vão curtir 2 meses de praia e depois voltam. Então, 15 de dezembro a 15 de janeiro a 15 de fevereiro. 2 meses de praia, voltam para trabalhar, certo? É do dia 15 de fevereiro ao 15 de dezembro. Do 15 do 2 ao 15 do 12, certo? Também botei um quadrinho na apostila para a gente não esquecer essa informação que é bem importante para a nossa prova. Aí o parágrafo 1º prevê que durante o período ordinário a Câmara se reúne na forma do regimento interno.
E nesse período ordinário, que é esse período que a gente acabou de ver, de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, a Câmara pode convocar sessões especiais. Uma sessão especial é uma sessão além daquelas normalmente marcadas, porque geralmente a Câmara vai ter um dia da semana que ela se reúne. Mas também podem ter sessões especiais. Essas sessões especiais, elas podem ser convocadas. Acompanhe comigo já no quadro, na apostila. Pelo presidente da Câmara, ou pela mesa da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores, ou pelo prefeito. Além disso, a Câmara também pode ser convocada extraordinariamente, uma sessão extraordinária. A convocação extraordinária, ela é a convocação que é feita durante o recesso. Quando que é o recesso? Entre 15 de dezembro e 15 de fevereiro, quer dizer, seria de 16 de dezembro a 14 de fevereiro, o período de recesso, o período que a Câmara não tem reuniões. É possível que mesmo no período, então, eles façam uma convocação extraordinária. E agora, então, a gente tem que saber quem é que pode fazer uma convocação extraordinária, quem é que pode mandar os vereadores voltarem da praia para fazer uma votação. Quem pode fazer isso é o presidente da Câmara, ou 1/3 dos vereadores, se são 9 vereadores, quer dizer, são 3 vereadores, 3 vereadores são suficientes para estragar a praia dos demais, ou ainda o prefeito também pode chamar os vereadores nesse período. Aí o parágrafo 4º prevê que nessas sessões extraordinárias, a Câmara vai deliberar exclusivamente, somente a matéria para a qual ela foi convocada. E a convocação ela vai ser pessoal, com uma antecedência mínima de 24 horas. Cuidado com esse prazo de 24 horas, porque em muitos municípios ele é maior. Aqui é de 24 horas, cuida para não esquecer. Por fim, as reuniões plenárias da Câmara são públicas e o voto é aberto. O voto não é secreto, portanto. Muito bem. Concluímos aqui então a primeira parte, a primeira sessão do Poder Legislativo, e a continuação eu vou deixar para o nosso próximo vídeo, para a gente seguir então estudando todos os detalhes aqui da Lei Orgânica de Salto do Jacuí. Dá um clique que eu já volto. Até logo.